Eu tô lendo livros que dizem respeito ao romance que eu estou escrevendo. Né? Então, por exemplo... Matéria-prima para o novo? Para o novo. É uma matéria-prima, enfim, valiosa da literatura brasileira. Por exemplo, eu reli alguns livros do Drummond, né? Claro Enigma, por exemplo, né? Rosa do Povo, li muita coisa... É indicado para o vestibular agora, o Claro Enigma. Claro Enigma. Li o Bandeira, li a poesia do Bandeira, li um poeta americano que eu gosto muito, Wallace Stevens. Você já tem título ou não? Ainda surpresa? Não, tem um título provisório, que é O Lugar Mais Sombrio. Romance. Para esse ano ainda? Não sei. Milton, literatura infantil. Isso é uma coisa que mexe com você? Como é que é isso dentro da sua cabeça? Não, eu escrevi... Seus filhos? Bom, meus filhos... Isso ainda me ajudou a pensar mais na literatura infantil, né? Eu escrevi poucas histórias para criança, eu acho que 2 ou 3, ou 2. E às vezes eu penso em escrever outras, assim, até inspirado na minha convivência com eles. E às vezes as crianças têm o lúdico, né? O fantástico, quer dizer, as crianças têm uma imaginação solta. E isso eu acho que é incrível, porque a literatura lida com a imaginação. Quer dizer, eu acho que o mais importante numa ficção, ou numa obra de arte, é a imaginação. Como que essa imaginação, ela é, vamos dizer, traduzida pela linguagem, né? E organizada pela linguagem, né? E as crianças têm isso de uma forma muito solta e muito diversa, né? Então, eu sempre penso em escrever... Eu comecei várias histórias para criança e não terminei ainda. Nenhuma delas, né? Sempre tentando acabar o romance que eu estou escrevendo. Como é que você vê a produção editorial vista com olhos para o infantil no Brasil? Eu acho que é um dos mais importantes hoje no Brasil. Se não for o mais importante. Porque há bons autores... e autoras, e isso desde os nossos clássicos, né? Se pensar na Clarice Lispector, no Jorge Amado, né? Para jovens, o Graciliano Ramos, são escritores que escreveram para crianças também. Quer dizer, então já há uma tradição, sem contar, né? Monteiro Lobato, sem contar os grandes, né? que se concentraram nesse tipo de literatura, né? E os bons livros para crianças são formadores, né? Porque o problema não é a criança ler, ou o adulto ler, o que essa criança vai ler. Outro dia comprei para meu filho um livrinho do Faulkner, William Faulkner, que foi, eu acho que foi a Kozak que publicou, né? Acho que é a Árvore dos Desejos, uma coisa assim. É um livro lindo, com uma ilustração maravilhosa. Ele ainda não leu, né? Ele está lá disponível. Mas o livro está lá, está na biblioteca dele, na estante. Quando ele quiser, tem da Clarice, já tem do Garcia Marques, tem, enfim, do Cortázar, tem um livrinho, tem um conto lindo para criança, um livro de contos. Então essa é uma dica importante para os pais, na estantezinha da criança, para se habituar, disponibilizar e deixar lá para a criança escolher. E na escola também, né? A escola é depois, né? A criança em casa, antes. Mas as bibliotecas das escolas deviam ter os clássicos, né? E não tem? Muitas bibliotecas públicas não têm, infelizmente. Esse é um dos grandes problemas brasileiros. Né? Aí a gente teria que falar da educação, mas falar da educação passa pela biblioteca. Então, essa indicação de livros para criança, ela deve ter um modelo a ser seguido, por indicação, porque muitas vezes os pais não sabem o que dar para os filhos. Eu acho que os professores também indicam, né? Os professores nas escolas indicam os bons livros para as crianças, portanto, para os pais, não é? E eu acho que os jornais, a imprensa, os cadernos de literatura também falam um pouco dos livros
para crianças. Porque o livro infantil, Pedro, ele tem uma coisa, a ilustração tem que ter do ponto de vista estético, ela tem que ser tão boa quanto o texto. Quer dizer, a ilustração é muito importante. É uma comunicação talvez anterior ao texto até, muitas vezes, para uma criança exatamente. pequena. Ela faz parte da história, né? Ela e o texto, elas formam, vamos dizer, Formam um livro. Um livro, né? E nós temos ótimos ilustradores, premiados, inclusive, em Bolonha, naquela grande feira do livro de Bolonha, livro infanto-juvenil. Nós temos excelentes ilustradores, artistas gráficos. Né? Quer dizer, não é falta de bons escritores e de bons ilustradores. Os pais têm que ir atrás dessa... O livreiro pode indicar. Um bom livreiro indica os bons livros infantis. Mas é necessário que os pais levem as crianças à livraria. Que habituem, que seja um hábito. No Brasil nós não temos esse hábito, né? Da criança visitar com os pais o museu, conhecer a cidade, andar pela cidade, passar uma tarde numa livraria. Né? Quer dizer, isso é uma coisa... A livraria é vamos dizer, é também um pequeno mundo encantado, né, de palavras e imagens. Lá a criança se senta e folheia um livro, como eu já vi nas livrarias de São Paulo. Roda de crianças sentadas folheando livros. Eu vi isso em algumas livrarias de São Paulo. E isso eu acho importante, porque é um primeiro contato com a leitura, né, ou seja, com a imaginação do outro. Milton, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Eu vou me permitir fazer um jogo rápido com você. Vou pedir que você me cite um personagem. Personagem... Riobaldo, do Grande Sertão Veredas. Um título. O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Uma aspas. Um verso de um poeta chamado Adonis, ou Adonis, poeta sírio. A solidão é a tinta da viagem. Milton Antônio, muitíssimo obrigado por esse delicioso bate-papo. Valeu. Obrigado. Um abraço. Valeu. Muitíssimo obrigado. Como é que faz para resolver isso? Tem indústria de entretenimento próximo de tal maneira? História e quadrinhos. Eu conheci o trabalho deles, né? O Alienista também foi indicado para o prêmio Eisner, que é o maior prêmio de quadrinhos dos Estados Unidos. Mas eu tento multiplicar isso, você, seus filhos, etc. Eu fiz assim. Agora, se os casais não têm...